Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, que tua fã, Selma Miranda. Tudo bem, Paulinho? Que honra poder participar do teu programa. Olha, já de fato maratonei todas as histórias do seu canal. E há determinadas histórias que eu já escutei, Paulinho, sem exagero nenhum, uma meia dúzia de vezes. E já compartilhei com muita gente. Essa história que você reapresentou, que eu achei belíssima, maravilhosa a sua ideia, o caminhoneiro e dois gays, eu me apaixonei por ela, achei simplesmente maravilhosa. Você vê como é que foi bom, porque da primeira vez eu não tinha escutado. E agora que você a republicou, eu pude ouvi-la. É muito legal que você faça isso de vez em quando. Queria muito te agradecer. Mas hoje, com a tua permissão e dos seus ouvintes, eu quero contar a fantástica história que eu vivi, a história da meia-noite. Eu gostaria de apresentá-la para vocês. Lembrando que, naquele dia, eu estava no meu gostoso apartamento. É modesto, Paulinho, mas extremamente confortável. Eu moro no 9º andar de um condomínio muito gostoso e o meu AP tem 2 dormitórios. Naquele dia, uma sexta-feira, eu convidei aqueles amigos para um jantarzinho gostoso, horas gostosas em casa. Vieram 2 casais amigos, Sônia e Plínio, a Luana e o Osmar. E foi a Luana que trouxe um amigo de nome Vantuir. Você sabe, né, como é que são os amigos. A intenção dela era exatamente me apresentar o Vantuir com aquele objetivo de, quem sabe, pudesse rolar alguma coisa entre mim e ele. O objetivo era esse. E quem sabe, até o final da carta, vocês vão ficar sabendo de absolutamente tudo. Mas, de repente, jantar servido, nós já tínhamos comido a sobremesa, já tínhamos bebido um pouquinho daquele vinho, misturamos com um pouquinho de licor. Aí nós entramos naquele assunto predileto dos amigos quando se reúnem. Os assuntos místicos, misteriosos, os assuntos cheios de sobrenaturalidades. Cada um começou a contar a sua história, algumas com H de fato e outras com E de história e outros até causos. Mas o Vantuir, ele tinha uma história muito interessante para contar. O Vantuir, durante muito tempo, ele esteve radicado na parte norte do Brasil e ele foi conhecer um lugar totalmente diferente. Eu nunca tinha ouvido falar que no Brasil havia uma cidade no Amazonas chamada Presidente Figueiredo. Até na hora eu pensei que se tratasse de uma homenagem a um presidente militar que nós tivemos, que era o João Batista Figueiredo. E curiosamente ele me explicou que a cidade que se tornou município em 1981 era para homenagear de fato o presidente Figueiredo. Mas ele era tão grosso, Figueiredo. Foi ele que disse, por exemplo, que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Ele era tão grosseirão que ele recusou, falou, não quero município nenhum com meu nome. Só que o pessoal lá do lugar já tinha escolhido que o nome do lugar seria Presidente Figueiredo. Então, ao invés de ser uma homenagem ao presidente militar Figueiredo, se tornou uma outra homenagem ao primeiro presidente da província do Amazonas, que curiosamente tinha exatamente esse nome, João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha.
Achei muito curiosa a história. Só que mais curiosa ainda era a história completa que o Vantuir tinha para contar. Ele tinha ido para lá porque ele queria fazer desse município, juntamente com um grupo de turismo com o qual ele trabalhava, a capital mundial das cachoeiras. Todo mundo ficou assim, antenado, atento, mas qual capital das cachoeiras? E explicou Vantuir que o Ministério do Turismo já havia catalogado no município mais de 100 cachoeiras. Você já pensou? Um município que tem mais de 100 cachoeiras. Isso que é um lugar muito bonito. Lá tem um geoparque de cachoeiras do Amazonas. Sem contar que lá tem ainda uma usina hidrelétrica de Balbina. O lugar é muito interessante e bonito. E eles pretendem ainda fazer desse lugar a capital mundial das cachoeiras. E quem sabe trazer para ali muitos turistas, não só do Brasil, mas do mundo todo. Sem contar que tem muita água, muita selva, muita caverna, sítios que constituem o Geoparque Cachoeira do Amazonas. O lugar é muito interessante. Mas é agora que eu vou entrar na história contada pelo Vantuir. E se atentem a ela, porque ela é carregada de mistério. Naquele dia, o Vantuir, ele estava voltando para Presidente Figueiredo, mas de um dos municípios daquela vastíssima região. Ele havia estado de barco até o estado da Roraima. Ele esteve numa cidade chamada Urucará, São Sebastião do Uatumã, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Beruri, Anamã, Capiranga. Ele foi me dando a lista dos municípios onde ele estivera fazendo visita. E ele estava voltando de barco. Quando ele chegou de barco ao lugar, foi exatamente no momento H. Seria momento M, né? Mas na hora H. Porque ele estava passando mal naquele dia. Algum peixe que ele comeu no trajeto de barco até o lugar, uma dor de barriga, uma cólica que atravessara todo o seu intestino. E assim que ele desembarcou do barco, ele pegou já a bicicleta, queria conduzi-lo pelas estradas agora, queria conduzi-lo mata adentro até a chegada ao município. Ele foi levando a bicicleta, encostou assim a bicicleta e correu pro mato, porque a dor de barriga era feroz, era grande. E ele ficou dentro do mato mais ou menos há uns 15, 20 minutos, até que aquela cólica toda passasse. Já era fim de tarde. O barco havia deixado ali os moradores da região, uns 15 passageiros. Só que quando o Vantuir ele saiu do mato, pronto, já não tinha mais ninguém, já não tinha mais viva alma. Todo mundo, cada um havia seguido seu rumo. Ficou o Vantuir e a bicicleta dele. Então não havia outra coisa a fazer a não ser Vantuir montar na sua magrela e pedalar. Tomando a sua condução, ele foi adentrando na floresta já escura. Nossa, a noite caiu rápida. Ele conseguia enxergar assim a trilha, porque frestas intermitentes de um amarelo pálido lhe pontilhavam o caminho enquanto ele pedalava rápido, sabe? Ele preferia que fosse um pouquinho mais cedo, pelo menos ele não pegaria o negrume da noite ali no meio da mata. Mas aquela emergência, aquela dor de barriga, fez com que ele se atrasasse, não teve mesmo outro jeito. Ele sabia
que mesmo sendo veloz com a bicicleta, ele levaria uns 40 minutos para chegar até a cidade. Na medida em que agora pedalava, ele escutava o barulho da sua própria respiração, que soava, contrapondo-se ritmicamente ao soar da corrente, encaixando e desencaixando das engrenagens da bicicleta. Era aquela coisa da corrente na catraca, no pedal, na catraca, no pedal, na catraca. Os barulhos da mata eram um som de fundo e o seu pensamento não era outro que não imprimir mais energia naquelas pedaladas e ia curando a vista para poder conduzir-se pelos espaços menos acidentados daquela trilha, mas no meio da mata com a bicicleta. Só que de repente, no que o Vantuir está pedalando, tum! Ele sentiu um peso que se instalou atrás do bagageiro da bicicleta. Ele levou aquele susto, subiu um frio pela espinha do Vantuir. Ele não sabia o que era e nem quem era. A bicicleta foi ficando muito pesada, difícil demais de pedalar. Ele é assustado, aquele peso no bagageiro da bicicleta. Foi aí que um fio de suor começou a descer-lhe da testa. A presença daquele peso permanecia obrigando o Vantuir a um esforço sobre-humano para poder compensar aquele peso todo. A simples insinuação da ideia de olhar para trás deixava o Vantuir petrificado. Eu tenho muito medo de olhar para trás. Eu não vou fazer isso. Quem será que está atrás no bagageiro da bicicleta? Ele estava petrificado e ele decidiu que não iria olhar para trás. Assim, ele continuou fazendo um esforço e pedalando, bufando de tão cansado que estava, mas de repente, tal qual o peso chegou, o peso saiu da bicicleta. Ufa! E a bicicleta passou a ter uma leveza que jamais tivera. Nem acredito. O peso saiu totalmente da bicicleta e ele podia agora pedalar e pedalava ferozmente na tentativa de fazer sumir atrás de si aquele caminho e seus mistérios, aquele caminho e suas sobrenaturalidades, mas ainda faltava mais da metade daquele caminho. E ele já começava a acreditar: não, eu não vivi isso. Isso é coisa da minha imaginação. Isso é fruto da minha cabeça. Não é possível que eu tenha sentido algo tão pesado no bagageiro da bicicleta. Foi uma ilusão da minha mente. Foi uma ilusão. E ele continuou pedalando firmemente, até que, de repente, tum, de novo, o peso voltou. Ai, meu Deus, não é possível. Meu Deus, não é possível. O peso voltou. Ele se esforçava para não gritar. Até porque, se ele gritasse, ele tinha certeza de que jamais seria ouvido. Ele estava no meio da mata. Ele não poderia ser ouvido jamais, que por qualquer mínima mudança de atitude, aquela criatura que estava no bagageiro da bicicleta poderia massacrá-lo. E foi aí que ele sentiu um bafo quente na orelha da criatura que estava atrás dele. Meu Deus, ele sentiu aquele bafo quente. E não era só o bafo quente, era um cheiro insuportável, um odor inimaginável que lhe penetrava as narinas, que lhe causava náusea, um cheiro horroroso comparado a 100 peixes podres, por exemplo.
uma respiração que parecia exibir o domínio absoluto da situação. A coisa que estava atrás respirava de maneira calma, mas que hálito, horroroso hálito. Vantuir então explica que ele olhou assim para os pés dele e ele viu que os pés faziam já parte dos pedais, era uma coisa só. Eles estavam colados aos pedais e ele dava pedaladas frenéticas naquele gira, naquele esforço da bicicleta para levar aquela coisa pesada que estava atrás, num desesperado clamor por uma alternativa que a escuridão toda abafava. E de repente, o peso saiu de trás da bicicleta. Eu nem acredito. E a bicicleta voltou a ficar leve. Passados alguns minutos, de novo, tum, e mais uma vez o peso. Meu Deus, de novo, não, eu não estou suportando aquele peso terrível, e ele pedalando, até que de repente, mais uma vez, a leveza da bicicleta. E aí ele olhou à frente e ele viu os primeiros pontos de luz que surgiam assim, atrás das árvores. Era a cidade, ele estava chegando de novo na cidade. Ele sentiu uma certa paz, sabe, ao ver aquelas luzes na cidade. Ele já não sentia mais o quanto ele pedalava e nem o esforço todo que ele fizera. Nem sentia o vento e nem os sons ele escutava mais. Ele entrou pela primeira das ruas, tomado por um pavor indescritível. E ele virou à direita, ele dobrou à esquerda, até que ele chegou no bar do Senhor Eliseu, onde, àquela hora, devia ser umas 7 horas da noite, as pessoas estavam, assim, sentadas em mesinhas, tomando uma cerveja, conversando. Ele parou ali no bar do Senhor Eliseu, mas parou molhado de suor, trêmulo, pálido. Um dos conhecidos dele estava no bar e perguntou para ele: Vantuir, que foi? Que cara é essa? Você tá tão assustado? Você tá sem cor? O que te aconteceu, Vantuir? E ele respirou. Ai, eu nem te conto, rapaz. Eu nem te conto. Conta, nós queremos ouvir o que foi que aconteceu, que você tá assim, passado, assustado demais. E foi aí que o Vantuir começou a contar pro pessoal do bar tudo o que acontecera com ele naquele trajeto, desde a margem do rio, quando ele montou na bicicleta, até a chegada no bar. Foi quando o senhor Eliseu, atento a tudo, dono do bar, exclamou de lá: Olha, Vantuir, você fez muito bem de não olhar para trás. Você sabe quem é que estava montado no bagageiro da sua bicicleta? Todo mundo olhou para o senhor Eliseu. O senhor Eliseu falou com convicção, com certeza. Inclusive, o Vantuir também olhou para o senhor Eliseu e ele tinha resposta. Quem estava sentado no bagageiro da sua bicicleta foi o Curupira. O Curupira, senhor Eliseu? Sim, Vantuir, o Curupira. Todos ficaram em silêncio. No bar, bom, e todos ficaram em silêncio também no apartamento. E o senhor Eliseu continuou explicando para o Vantuir, que agora nos explicava. O Curupira, ele tem os pés para trás. Se você olhasse para ele, eu não sei não.
Deixa eu fazer uma pergunta, Vantuir. Você estava trazendo algum fumo com você? O Vantuir, ele levou assim a mão ao bolso e se lembrou. Ele carregava por todo o estado do Amazonas sempre pedaços de fumo de rolo. Era exatamente para poder espantar os insetos da mata. Ele respondeu para o senhor Eliseu: "Ô, senhor Eliseu, tenho sim, um pedaço de fumo de corda." Ah, explicado, Vantuir. Foi isso aí que atraiu o Curupira, concluiu o nativo. Vantuir olhava para os demais olhavam para ele, todos assustados, e as explicações do senhor Eliseu continuaram. Foi quando o senhor Eliseu disse que o Curupira era um cidadão muito forte, muito temido pelos seringueiros e muito temido pelos índios, inclusive. Ele não podia ser contrariado. Tanto que os índios faziam oferenda para o Curupira, sempre reservavam presentes especiais para o Curupira, assim como os seringueiros também, especialmente pedaços assim de fumo de corda, ou então outra coisa que pudesse agradá-lo, exatamente para não ser perturbado. E o senhor Eliseu orientou Vantuir nesse dia: "Vantuir, já que você leva sempre esse pedaço de fumo de rolo, corte sempre um pedaço do fumo e ofereça. Diga, Curupira, esse pedaço é de presente para você. Eu quero paz consigo. Eu quero atravessar o meu caminho sem nenhum tipo de perturbação. E pode ter certeza que o Curupira não vai te perturbar e até te proteger. Ele é tido e havido como um protetor da mata, um protetor da floresta, e vai proteger você também." Ai, senhor Eliseu, mas que susto eu passei. Bem, essa era a história vivida lá no bar do senhor Eliseu, mas que agora era contado no ambiente do meu apartamento. E tanto eu, quanto Sônia e Plínio, a Luana e o Osmar, nós estávamos também assustados. Vantuir tratou de nos acalmar. Falou: "Olha, o Curupira não é lenda, não. Embora o folclore do Amazonas seja riquíssimo, o Curupira de fato é uma realidade de lá, porque eu senti todo o peso dele montado no bagageiro da minha bicicleta. Ah, eu vou dizer para vocês, não desejo nem mesmo que o pior dos meus inimigos um dia passe por isso, porque eu nem sei como é que eu me curei daquela dor de barriga, sinceramente." Ao final de tudo, diante da história contada pelo Vantuir, abrimos mais uma garrafa de vinho. E o papo seguiu. Eu gostei tanto da história contada pelo Vantuir sobre o Curupira que nós nunca mais nos separamos. Naquele dia, ficou formado o terceiro casal da turma. Então agora, quando se reúne em casa, Sônia e Plínio, Luana e Osmar, Selma e Vantuir. Mas você sabe que eu tenho certeza absoluta que o Curupira não deu um pezinho, mas acabou dando uma mãozinha nesse nosso encontro. Se você me permitir, qualquer dia desses eu quero voltar aqui no seu canal para contar outras histórias fantásticas vividas pelo Vantuir enquanto ele passou grande parte do tempo no município de Presidente Figueiredo, que ele queria transformar com um grupo de amigos do turismo
em Capital das Cachoeiras. Quem sabe um dia? Se você gostou da história, por favor, quero muito o seu comentário abaixo aqui do nosso vídeo. Vou ficar esperando. Obrigada pela atenção e até a próxima história.